Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula, agora do nosso componente curricular, Bioética, Legislação Profissional, Biossegurança e Empreendedorismo. Comigo, professora Elvia. Então, para que a gente possa iniciar a nossa disciplina, a gente precisa entender o que é ética. E aí, o que vocês entendem pela palavra ética? Ética nada mais é do que a conduta profissional. Então, ela também pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana e a moral. É a qualidade desta conduta, quando julga-se do ponto de vista do bem e do mal. Então, até que ponto eu, enquanto profissional, eu estou com uma conduta ética? Porque não é apenas eu estar fazendo algo que não seja ruim para mim, mas sim eu tenho que pensar numa dimensão maior, que tem que ser a ideal. Tem que ser algo bom para mim e bom para o outro. O conceito de ética, ele é datado desde 1975, quando a gente vai pensar na etiologia da palavra, onde ethos significa costume, mas ethos também significa longo. Então, esses dois termos aqui, eles exprimem o que seria a propriedade de caráter. Então, a ética, ela tem essa conduta profissional, é algo que é tido como um costume, mas é algo que também envolve o caráter daquela pessoa, ou melhor, daquele profissional. Para Clotet, por volta lá de 1986, o objetivo principal da ética é facilitar que as pessoas realizem a si mesmas. Para ele, a ética se ocupa com a perfeição do ser humano. A ética é a especialidade da filosofia que estuda as normas morais das sociedades humanas. Ou seja, antes da ética propriamente ir para o lado profissional, a ética também envolve a pessoa, o ser humano. Então, muitas vezes, para que você consiga entender o que é ética ou para você ter ética, você tem que propriamente ser uma pessoa, diga-se de passagem, uma pessoa boa, uma pessoa com caráter, para que você não interfira nas ações do outro, ou então para que as suas ações não interfiram na vida do outro. E aí a gente tem os princípios de ética. A gente tem o senso moral, que diz respeito ao modo como avaliamos determinada situação, de acordo com princípios como justiça, admiração. A consciência moral, que por outro lado, ela refere-se não apenas a sentimentos morais, mas também a avaliações de conduta no momento da tomada de decisão, de forma a sermos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Então, a gente, além de entender que ética envolve conduta, que ética envolve saber o que é bom e o que é ruim, ela também envolve os preceitos e conceitos relacionados à moral. Então, é você saber avaliar se aquela situação ela é uma situação justa, se você tem consciência de que o que você está fazendo é algo importante só para você ou é importante para o outro. Então, analisa também a consequência do seu ato. A gente tem ainda 3 situações que são bastante importantes, que é o dever, a razão, o juízo de valor e o juízo de fato. O dever nada mais é do que você obedecer e dessa forma você realizar. A razão, ela envolve também um pouco da religião, porque como ética é algo filosófico, então envolvia também, antigamente, a questão da religião. O juízo de valor, que envolve a realidade, e o juízo de fato, que envolve a interpretação. Então, quando você fala em valor voltado para a ética, é aquilo que é real, é aquilo que está acontecendo. E o juízo de fato é aquele que você interpreta a situação. Nós temos ainda algumas
situações que envolvem a ética profissional. Então, são alguns pontos, na verdade, que envolvem a ética profissional. Os códigos de ética, que estabelecem condutas que criam a base da ética de cada profissão, inclusive prevendo penas disciplinares àqueles que não o obedecerem. Então, quer dizer que, independente da profissão, seja ela biólogo ou qualquer outra, existem os códigos de ética, aqueles que a gente deve seguir. Não é simplesmente você ter uma formação, se achar dono do direito de fazer qualquer coisa e achar que está acobertado. Não. Nós temos códigos de ética, comissões de ética que a gente deve obedecer. É um direito e um dever nosso. A ética profissional ela envolve a honestidade, a integridade, a transparência, a confidencialidade e o respeito. Quem nunca ouviu falar em pesquisas ou quem já ouviu falar em pesquisas que envolvem termos de consentimento? Isso tem a ver com a ética do profissional que está realizando. Não é simplesmente achar que vai realizar determinada pesquisa. Você também tem que envolver a ética na sua pesquisa, no seu campo de pesquisa. Principalmente se for uma pesquisa voltada com humanos. Então, é algo que de fato você precisa ter ali a integridade, a confidencialidade e o respeito com o outro. A gente também ainda tem um termo que é bastante importante, que é o profissionalismo, que é a conduta de um indivíduo no ambiente de trabalho. Então, o quanto que eu sou profissional no meu ambiente de trabalho? Será que eu estou sendo ético no meu ambiente de trabalho? Será que eu estou sendo profissional? Será que eu levo tudo na brincadeira? Porque muitas vezes a gente cria uma intimidade com um colega de trabalho, por exemplo, e a gente tem que ter cuidado para não desrespeitá-lo em determinadas situações. E aí a gente tem também a questão da competência técnica, do compromisso público e a autorregulação. Então, tudo que a gente executa no nosso trabalho, a gente tem que ter competência técnica. Então, tem que ser o mais íntegro possível. O compromisso público, a depender do tipo de trabalho que a gente está executando, e a autorregulação. Então, até que ponto eu posso ir em determinada situação? Eu não posso simplesmente impor nada ao outro. Eu tenho que seguir normas, seguir regras, seguir o meu código ali de ética. A minha conduta ela deve estar baseada no trabalho que eu estou exercendo. E aí, o que seria ética, então, e o que seria moral? Ética a gente já entende que é a conduta profissional. E moral, o que seria? O conceito de moral, ele vem relativo aos costumes. Então, considerado conjunto de regras aplicadas no cotidiano e que são utilizadas como elementos norteadores do julgamento sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral, bem como suas ações. Então, para você ter ética, é necessário que você tenha ali um mínimo de moral. Então, a moral ela envolve os costumes que você tem e você precisa entender se o que você sabe ou faz é certo ou errado, porque isso implica onde? Na sua ação. Então, se você segue uma boa moral, os bons costumes, então você terá ética, independente do local onde você esteja inserido ou no ambiente de trabalho que você esteja inserido. E aí o senso e a consciência moral, eles dizem respeito aos valores, sentimentos, decisões e ações referidas ao bem e ao mal, e ao desejo de felicidade. São as relações que mantemos com os outros e, portanto, nascem e existem como parte da nossa vida cotidiana. Então, resumindo o que já foi dito anteriormente, é você ter noção do que você faz e sempre pensar no outro, né? Você não pode pensar sempre na individualidade. Claro que muitas vezes agimos
pensamos e temos intenções que se referem à nossa individualidade. Porém, a gente precisa entender que o que a gente faz, ele pode impactar negativamente ou positivamente na vida do outro, seja ela no ambiente profissional ou pessoal. E isso aí envolve os valores que cada pessoa carrega, ou seja, os costumes. Para Piaget, a moral, autônoma é uma moral de igualdade, reciprocidade e de respeito mútuo. Para Kohlberg, a moral ela leva ao ideal de justiça pela equidade, pela perspectiva da reciprocidade universal. O interessante é que, independente do pesquisador, independente da forma como ele coloca o que é moral, a gente percebe que eles prezam muito pelo respeito, pela reciprocidade. Então, dois termos aqui que vão se complementar é justamente o respeito mútuo para Piaget. Então, é sempre uma via ali de mão dupla, é onde tem a troca ali de experiências, a troca também de reciprocidade, né? E aí, o que é que a gente entende? Entende que nem sempre igualdade é equidade. Então, equidade é você possibilitar que todos, independente da sua classe social, eles tenham os mesmos direitos. E já a igualdade, você fornece a todos o mesmo. Porém, nem todos vão conseguir chegar a esse ponto. A equidade não, você tem que realmente garantir que o outro ele tenha acesso aos seus direitos e deveres. Mas resumindo, a moral ela depende da reciprocidade e do respeito, que seriam os nossos costumes e valores. E aí, será que existe, diferença entre ética e moral? Essa daqui basicamente, seria a relação entre a ética e a moral. Então, para se ter ética, é necessário que você tenha moral. E para se ter moral, é necessário também que você tenha, a ética. E como é que elas se correlacionam? Quando a gente fala em direitos e deveres, em equidade, nos costumes, nos valores que possibilitam você enquanto ser humano, enquanto profissional. Porém, a ética, ela tem ali regras. Então, existem regras que precisam ser seguidas na ética. A moral não. A moral é o valor que você carrega, é o costume que você carrega. Mas isso aí interfere diretamente na sua conduta, que aí seria a ética. Então, as duas caminham juntas, porém a ética, ela segue princípios, ela segue ali regras que precisam ser realizadas e executadas, a depender do campo ou da situação que você esteja envolvido, inserido ou atuando. Mas será, depois disso, que existe ética sem moral? Isso é algo interessante, porque muitas vezes o profissional ele não tem moral nenhuma, mas ele precisa seguir uma ética. Então, a ética, como ela muitas vezes se baseia em regras, pensando aí na ética na conduta profissional, agora não mais no pessoal. Então, existe sim ética sem moral, que é quando aquela determinada pessoa / profissional precisa seguir as regras. Então, independente dos valores que ela acredita ou não, ou dos costumes que ela tem ou não, ela precisa sim ter o mínimo de ética, porque ela precisa seguir os códigos de ética, ela precisa ter uma conduta profissional adequada.
ou a depender do local onde ela esteja inserido. Então, ela precisa minimamente ter ética, mesmo não tendo valores adequados para a situação, que aí seria moral. E aí, né, depois de falar o que é ética, o que é moral, o termo bioética, ele é datado de 1927, onde foi publicado pela primeira vez, né, a palavra bioética, né, que vem bio e ética. E a bioética nada mais é, né, ela ficou, né, conhecida como reconhecimento de obrigações éticas, não apenas com a relação ao ser humano, mas com todos os seres vivos. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente fala de bioética, muitas vezes pensamos que se refere apenas ao humano, quando na verdade envolve o humano e todos os seres vivos, sejam eles plantas ou animais, né? Então envolve o reino animal por completo. E toda vez que a gente vai fazer qualquer atividade, qualquer trabalho que envolva um ser vivo, a gente se refere à bioética, à conduta, quais são as relações que são exigidas minimamente para que você faça ou realize um bom trabalho e um trabalho adequado, íntegro, respeitoso, independente do ser vivo, seja ele uma planta, seja ele um animal. E aí a bioética, né, ela envolve a autonomia, a beneficência, onde a autonomia ela estipula que toda pessoa tem o direito de recusar ou escolher seu tratamento, de participar ou não de uma pesquisa, e por extensão, de tomar de forma soberana as decisões sobre a aplicação de qualquer avanço científico em sua vida. A beneficência, ela estabelece que em qualquer procedimento médico ou pesquisa clínica deve ser dada sempre prioridade ao bem-estar do indivíduo. A justiça, ela enfatiza a necessidade de justiça e de igualdade no tratamento de grupos e indivíduos, inclusive pelo reconhecimento e não exploração de condições de vulnerabilidade. Não é porque você julga que o outro ele tem uma condição mais vulnerável que ele precisa participar de determinado trabalho, de determinada pesquisa, enfim. E a não maleficência impõe a obrigação derivada ao princípio médico primum non nocere, que jamais criar intencionalmente situação em que o paciente ou sujeito da pesquisa sofra algum malefício ou lesão. Então, esses 4 pontos, né, esses 4 princípios, eles são extremamente importantes, que é não deixar que o outro ele sofra algum malefício por conta de determinada pesquisa ou erro, né, também tem isso. A justiça, que é quando você não pode explorar o outro. A beneficência, que é quando você sempre vai ter que prezar pelo bem-estar daquele indivíduo que se dispôs a realizar ali, a participar, na verdade, da pesquisa. A autonomia, então, você tem direito de recusar ou não determinada participação em uma pesquisa. Então, gente, esses conceitos bem breves que envolvem ética, moral e bioética e os princípios da bioética são uma forma introdutória da nossa disciplina. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Até breve!